Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Câncio, eu sou mestranda na linha de pesquisa em Artes da Cena do programa de pós-graduação em Artes da UFMG, sou professora, artista do corpo, integrante da Ciananda e do Corpo Lítico. Minha orientadora e coautora desse artigo é a professora doutora Carla Andréa, também da UFMG. O título desse artigo é Na Cena, a Dança e seus Intercursos. Eu vou começar dizendo já que esse artigo é um artigo que realmente traz muitas considerações e faz uma interlocução com diversos assuntos. Eu iniciei esse artigo trazendo um contexto da videodança, colocando as premissas da videodança em contraponto com os vídeos e trabalhos em dança que foram feitos para a tela durante os anos de 2020 e 2021, para a gente entender um pouco como é que é essa poética da videodança, da dança no vídeo, né? Então, eu vou trazer uma citação da Luísa Machala. As manipulações do corpo no espaço-tempo, possibilitadas pela mediação tecnológica, fazem emergir outra forma da dança, uma estética híbrida que amplia as possibilidades cênicas. Para essa emergência, muitos teóricos salientam a importância de uma relação interdependente entre vídeo e dança. Essa relação implica que uma área não se torne objeto da outra, né? Então, interessa ressaltar aqui para gente que as criações e danças para a tela, elas mobilizam outras poéticas, outros espaços, outros modos, outras corporeidades, modificando a organização coreográfica da dança cênica tal como a gente conhece ela, quando a gente cria ela para ser encenada no palco, na rua, na arena, mas em modo presencial. E a gente constata também que os processos de criação em dança contemporânea abrem espaços infinitos de interlocução com diferentes linguagens artísticas, de modo que cabe pensarmos no processo criativo em dança durante esse período de pandemia. E aí eu comecei a me perguntar o seguinte: como se deram esses processos criativos desenvolvidos em estado de isolamento? E de qual dança estamos falando? Então eu trago Natália Ribeiro para falar que a dança é o ritmo presente no movimento, corpóreo de imitação gesticulada das ações, personalidades e experiências do bailarino. Então, o que ela traz aqui? Ela pega Aristóteles, que organizou e analisou uma estrutura das poesias, e a partir dessa estrutura que Aristóteles traz, ela traz para a dança, contextualizando a estrutura das composições da dança. E ela também está falando sobre dança para vídeo, né, para a tela. Então, nesse momento, é interessante a gente pensar que a poética é uma estrutura de composição. E aí ela modifica, renova os espaços a partir das organizações sociais, ela se articula com diferentes contextos históricos e culturais e possibilita novas formas de criação. Então, Laura Lupin vai e nos diz o seguinte, que a grande modernidade reenvia-nos um quadro de criação em que o coreógrafo, bailarino e pensador não inventam, aliás, somente uma estética de espetáculo, mas um corpo, uma prática, uma teoria, uma linguagem motora. Então, a poética na dança ela deve ser pensada a partir do movimento, do corpo e do pensamento. Então, a gente pode contextualizar a dança e as criações e as poéticas e os processos durante a pandemia. Em 2022, a gente tem 687 mil mortes, mais de 687 mil mortes no Brasil, mais de 6 milhões no mundo todo, e a gente se deparou com um processo contínuo de notícias de mortes, de perda, de descaso, né, com esse momento político que a gente viveu no Brasil nos últimos 4 anos, também dentro da cultura. E aí a Carla Andréa nos traz o seguinte: o olhar como a morte também nos devolve um vazio, um ponto cego, um ponto de esvanecimento do sujeito e a ausência de si joga a sua partida. E aí, esse lugar da perda, a gente perde um apoio, a gente perdendo uma referência, a gente está afetado por essa questão o tempo inteiro. E nós, enquanto artistas da dança, estamos fazendo ali desse processo de criação, dessa inventividade, dessa criatividade, uma questão corporal. Então é interessante a gente pensar qual que é o estado de corpo em que nós estamos e o tanto que fomos afetados para chegarmos nesse processo de criação, né? Então, dentro disso a gente chega em Barthes, né? Que é assim, como que desse momento, desse estado, nesse contexto, a gente organizou essa cena. Organizou os trabalhos e as criações para que fossem para a tela, né? Então é interessante a gente pensar, e aí a gente pode entrar em Barthes,
a partir do que Carla Andréa diz. Ela nos ajuda a compreender as colocações de Barthes, quando ele fala da lei do sentido, lei que olha, enquadra, focaliza e enuncia, dizendo o seguinte: sobre a construção do olhar a partir de um recorte em que o olho é vértice, ou seja, a posição do olho cria uma espécie de projeção que se relaciona ao modo de olhar e perceber o mundo, o corpo e a si mesmo e a especialidade na cena. O olho, como centro ordenador da cena, se faz por meio de uma alienação que incide de maneira inaugural na nossa sensibilidade e nos nossos modos de percepção. Podemos nos situar em meio ao luto coletivo como sujeitos que, imbuídos de todas as perdas, recalculamos nossos modos de perceber o mundo e nos inscrever nele? Diante de todas essas reflexões que eu vim trazendo ao longo do artigo, eu cheguei no livro Encantamento sobre Política de Vida de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino. E aí eles dizem: aqueles capazes de driblar a condição de exclusão deixam de ser apenas reativos ao outro e vão além. Afirmam a vida como uma política de construção de conexões entre ser e mundo, humano e natureza, corporeidade e espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. Então, para finalizar, as considerações que eu trago, elas não são finais. É mais um momento de indagar sobre postura de artista, sobre como nós nos deixamos afetar e como essa afetação sai nos nossos trabalhos corporais enquanto artistas da dança, né? E que poética é essa e quais são esses processos que se abrem nessa aliança que se faz entre o que vemos e o que nos olha, entre o que nós percebemos e como que a gente faz esse recorte para a cena e o que insiste nesse corpo, enquanto grito, enquanto luta, enquanto voz. Muito obrigada.